Graças a Deus por tudo que o Senhor tem nos feito, nos permitido, por mais esse dia gostoso, né, irmãos? Poder estarmos aqui diariamente é muito bom, principalmente para mim que moro longe, é muito bom. Estamos felizes, né? Ouvimos da parte de Deus uma mensagem gloriosa, nosso pastor Tenório, nossa irmã Lucimar. E, irmãos, eu me sinto privilegiado, lisonjeado de congregar com homens e mulheres que prezam pela palavra. E a gente aprende tanto, né, pastor? E isso é muito bom, viu, irmãos? Diante de um tempo onde os seres humanos são amantes das suas próprias palavras e dos seus próprios deleites, obrigado, Sérgio, quando nós temos irmãos e irmãs que são dotados da sabedoria de Deus e nos passam aquilo que o Senhor tem derramado sobre a vida deles, é muito bom. Nós nos sentimos honrados de estar neste lugar e aprendendo do Senhor. Isso não é para qualquer um, irmãos. Isso é um privilégio que nós temos. É muito bom. Amém? Eu gostaria de participar aqui com os irmãos em Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 16 ao 26. Paz, irmão Felício. O senhor está bem? Bom. Amém, meus irmãos? Você pode sentado mesmo, vai dizer assim, ó. Digo, porém, ainda em espírito, que não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não está debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Gálatas capítulo 5 e Efésios capítulo 5, Paulo vai tratar de um assunto que é de suma importância para a nossa vida e para o nosso crescimento cristão, que é as obras da carne e do Espírito, para que nós possamos, pela fé em Cristo, nos santificarmos, nos aproximarmos do Senhor, estarmos caminhando para os céus com Cristo. É muito importante que eu e você, a gente analise a quem a gente está dando mais vazão, se à carne ou se ao Espírito, porque é uma luta constante, é um desafio constante para que cheguemos aos céus, para que estejamos com Cristo. E a carne, a nossa descendência adâmica, ela é tendenciosa ao pecado, ela faz com que nós todos venhamos desejar o pecado. E a própria palavra vai dizer aqui que aquele que diz que não tem pecado, esse não está sendo verdadeiro, porque de fato
é natural que eu e você, que a gente peque, mas não é natural que a gente se acostume com o pecado, que a gente ache que o pecado é uma via natural da nossa vida. Só que quando nós falamos de santidade, de santificar, é um tanto difícil no tempo de hoje tratar desse assunto com a igreja de Cristo. Porque quando nós falamos de santidade, às vezes aqueles que nos conhecem já faz uma certa balança, uma certa medida, dizendo, olha, vai falar esse assunto e não é santo como está dizendo o assunto. E é natural isso. Não estou aqui dizendo que é ruim isso, é natural. Porque, como eu falei antes, nós somos o quê? Uma carne. Nós somos, infelizmente, tendenciosos ao pecado. E quando nós falamos de santidade, o que acontece? É natural que a gente sempre lembre do irmão ao lado. E diga assim, fulano, beltrano deveria estar aqui para ouvir isso. Porque ele não é santo, ela não é santo, ó, ela faz isso, ele faz aquilo. Mas dificilmente nós olhamos para dentro de si e fazemos uma autoavaliação e uma cobrança para que nós possamos se enquadrar em todos esses ensinamentos que o Senhor deixou através de Paulo e que nós possamos ir de encontro a esse momento que é o quê? Cada vez buscar mais a presença do Senhor. Ser santo, buscar a santidade é que nem você beber água num copo limpo e num copo sujo. Se nós pegarmos um copo sujo e colocarmos água limpa dentro, por mais pura, ainda que a água tenha saído daquele filtro de barro fresquinho, ainda que tenha saído daquele filtro que gela a água, que fica maravilhosa, mas se você chegar na pia da sua casa, pegar um copo sujo, você colocar água, a pureza daquela água, o sabor daquela água, o frescor daquela água, a sua sede ela vai permanecer, porque você não vai saciar, não vai conseguir tomar uma água limpa, porque o copo está sujo. E a Bíblia também vai dizer, olha, aquele que está sujo, faz o quê, irmãos? Suje-se mais. Mas hoje o Senhor nos faz lembrar dessa passagem para que nós façamos o quê? Para que a gente se limpe mais. Para que a gente busque a presença de Deus. Então, quando a gente fala de santidade, não é uma forma de doutrinar, não é uma forma de cobrar, mas é uma forma de você poder tomar a água fresca que o Senhor Jesus tem para você. Quando nós falamos de santidade, é para que eu e você possa usufruir do que o Senhor tem de melhor para nós. Porque se nós pegarmos esse sujo, que era eu e você quando não tínhamos Cristo, e quando aceitamos a Cristo, e nós começarmos a colocar água limpa, que é a palavra do Senhor, que é a comunhão com o Senhor, que é a obediência ao Senhor, naturalmente nós vamos jorrar água limpa, nós vamos ser limpos, nós vamos ser melhorados, nós vamos se aproximar do Senhor, até um ponto que vai restar só a água limpa e o copo vai ser limpo. E aí nós vamos poder usufruir o melhor de Deus na nossa vida. Agora, se nós tivermos na nossa carne mais força, se nós alimentarmos mais a nossa carne, por mais que o copo tenha água, nós sempre vamos, infelizmente, beber água suja. Porque o Senhor, Ele está pronto a nos limpar, está pronto a nos dar o melhor dEle, mas nós temos que querer isso também. E Paulo, mesmo preso, ele tem essa preocupação com os irmãos. Ele vai aqui, nessa carta, irmãos, tanto em Efésios, se você ler, e você deve ter ouvido também os áudios que o pastor mandou, ele vai insistentemente dizer aos irmãos o quanto os irmãos são honrados,
o quanto os irmãos são privilegiados de ter ouvido a mensagem do Senhor Jesus Cristo e serem participantes da graça, do favor imerecido do Senhor. E Paulo vai se colocar de joelhos, vai clamar por esse povo e vai enfatizar com muita, mas com muita alegria, o quão bom é estar na presença do Senhor, e vai reforçar isso para eles e vai dizer: olha, irmãos, olha, os profetas, aqueles que vieram atrás de nós, não tiveram esse privilégio de tomar essa água limpa, de receber essa mensagem, essa palavra que esse homem, tem hora que ele ainda diz: olha, esse pequeno homem aqui, esse pequeno santo passou a vocês e vocês receberam a graça do Senhor. Então Paulo insiste, mas ao mesmo tempo Paulo também se preocupa aqui nessa carta que muitos dos irmãos, em dado momento ele vai dizer assim: mas vocês ouviram a mensagem do Senhor há tão pouco tempo e vocês já se esqueceram. Ele fala assim: irmãos, há tão pouco tempo vocês ouviram e vocês agora já estão dando ouvido a esses judeus que querem confundir a mente de vocês, que querem trazer o peso da lei sobre vocês. Jesus já levou esse peso, já pagou um preço de cruz por vocês. Agora vocês vivem pela graça, agora vocês podem gozar o amor do Senhor, agora vocês podem ter o melhor do Senhor, mas vocês ainda querem viver no peso da lei. Então olha, eu estou aqui para dizer para vocês que vocês não precisam viver no peso da lei. Não dê vazão às concupiscências da carne, mas agora, olha, olhem para o seu espírito, valorizem o seu espírito, alimentem o seu espírito, olha, esteja do lado do Senhor, para que você possa crescer em santidade. Então, irmãos, a aula, as instruções de Paulo é muito simples aqui. Muito simples. E infelizmente, quando nós falamos sobre santidade, tem pessoas que resistem, porque quando a gente lê essa lista, olha, no versículo 18 vai dizer assim: olha, mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei. Ou seja, você não está debaixo de um peso que a lei condena o pecado. A lei, tudo aquilo que é pecado, a lei condenava. Então agora, eu e você, nós não pecamos porque a gente tem medo da lei, mas nós não pecamos porque nós amamos a Cristo. Nós não pecamos porque nós queremos morar no céu. Nós não pecamos porque nós entendemos o valor da graça. Nós não estamos com medo da lei. Nós agora não pecamos por conta da doutrina da igreja ou por conta do sistema, mas nós procuramos não pecar para que o nosso copo se encha de água limpa e nós possamos ter o Espírito Santo do Senhor. Então nós não pecamos por amor ao Senhor, diferente do que estavam querendo colocar sobre o povo. Olha, a circuncisão, olha o peso, não. Hoje eu e você, nós buscamos santidades porque nós amamos a Jesus. Nós buscamos santidade porque o Cristo que morreu na cruz, é Ele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O filho, quando entende o amor do Pai, ele procura não errar, porque ele quer honrar o Pai. Não é porque ele tem medo do Pai, mas ele se envergonha. Ele se envergonha de errar. O filho pródigo voltou, não foi porque ele honrava o pai, mas é porque acabou a comida, porque ele não tinha mais o que comer. E aí ele lembrou do pai. Mas muitos de nós estamos aqui porque um dia o Espírito Santo balançou a nossa vida e nós entendemos que o mundo lá fora não nos amou, que o mundo lá fora não nos ofereceu nada. Como a irmã Lucimar disse ontem, os nossos olhos estavam tapados, nós não enxergávamos as imundícies que nós fazíamos, nós não enxergávamos que nós estávamos indo de mal a pior, mas o Senhor tirou as escamas dos nossos olhos, e hoje nós entendemos que nós precisamos ser obedientes em amor ao Senhor, em amor a Ele.
Se andarmos no Espírito, nós não vamos sofrer as consequências da carne. Não vamos cumprir os desejos dessa carne que nós temos. E andar no Espírito é o ponto mais importante da nossa vida. Porque quando nós andamos no Espírito é natural, irmãos, que a nossa vida venha sendo transformada gradativamente, é natural. E andar no Espírito não é ser religioso. Andar no Espírito não é você ser uma pessoa que se acha acima de outros irmãos, não. Andar no Espírito é você entender o amor do Senhor, é entender a benignidade do Senhor. Andar no Espírito é você compreender que sem Ele, eu e você não podemos nada. É você compreender que a nossa carne é fraca. É você reconhecer, é eu reconhecer que nós somos limitados, que nós estamos num corpo que estamos aqui forte, mas de repente nós estamos lá no leito de hospital e vivendo pela misericórdia das orações dos irmãos. Andar no Espírito é nós reconhecermos a nossa fragilidade humana e a nossa dependência de Cristo. Que eu e você, que nós possamos entender isso. E aí Paulo vai dizer aqui uma série, porque as obras da carne, elas são manifestas, e ele vai nos listar aqui uma série de obras da carne. Obras essas que eu e você comete naturalmente no dia a dia. Por mais que de repente você possa pensar, olha, esse daqui é um irmão que faz, é a irmã que faz. Não, somos nós. É natural. 1 João, capítulo 1, do 7 ao 9, vai dizer assim, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se andarmos em santidade, nós temos comunhão uns com os outros, porque nós estamos no mesmo propósito, que é se aproximar do Senhor. E quando nós andamos nesse propósito, nós não temos mais o acusador, mas nós temos um justo advogado, que purifica-nos de todo o pecado. É Ele. O Senhor, quando chegou naquela mulher em João 4, a mulher samaritana, ela estava suja, cheio de pecados, tanto que ela nem acredita que ele, sendo um judeu, conversando com ela, uma samaritana. E o Senhor diz para ela, essa água aí que você quer me dar, que eu estou lhe pedindo, se nós bebermos, nós voltamos a ter sede. Mas eu quero te oferecer uma água que jorra vida, e vida com abundância. Uma água que não vai faltar, uma água que tem no meu e no seu coração. Uma água que Jesus já depositou sobre nossa casa, sobre nossa família, sobre nossa vida, no dia que nós aceitamos a Ele. E aquela mulher entendeu que Ele era o caminho, entendeu que Ele era a verdade e a vida. E esse é um ponto que nós precisamos, é entender que não existe outro caminho, que não existe outro subterfúgio para nós tentarmos resolver a nossa vida. Gálatas 5:16, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei as concupiscências da carne. Andai no Espírito. E você não vai satisfazer os prazeres da carne. E aí já foi listado os prazeres da carne. A idolatria, a feitiçaria, a inimizade, a contenda, os ciúmes, a ira. É tudo aquilo que nós ligamos à TV e nós vemos famílias destruídas, um degladiando com o outro, um tirando a vida do outro por conta desses pecados. Pecados que nos separam do Senhor, que nos tiram da santidade do Senhor.
que nos fazem com que a gente não tome a água limpa que o Senhor tem para nós, que nós não venhamos aproveitar aquilo que o Senhor tem para nós. É como se nós comprássemos um aparelho doméstico ou um carro, e é assim mesmo. Quem aqui já leu o manual de alguma coisa, irmãos, de ponta a ponta? Quando a gente compra um carro, ainda pergunta, né? Tem manual? Tem chave reserva? Mas ninguém lê. Você vai apertando os botões, e agora tem YouTube, então, pronto. Vamos ver um videozinho, um resumo, e ainda coloca lá para o áudio ser mais rápido. E aí a gente aprende a ligar e fala, nossa, que bom! Aí eu tenho aqui um aparelho, é o piorzinho, o pior iPhone que tem. Aí eu só sei ligar, fazer chamada e olhe lá, e não tem espaço mais. Aí o Diego chega para mim e fala, mas pode fazer isso, pode fazer aquilo, tem essa configuração, para perto, para longe, para esquerda, para direita, para cima, e tem recurso, e tem reconhecimento, e tem não sei o quê. Eu fico assim, tudo isso? Quando nós não estamos em santidade com o Senhor, nós não lemos o manual da vida de Cristo. Quando nós não lemos o manual, a gente não aproveita todas as funções, nós não aproveitamos tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar. Nós só aproveitamos o básico, nós só aproveitamos aquilo que sobra para a gente quando a gente não conhece o Senhor. Quando a gente não busca a santidade, a gente só recebe aquilo que nos deram, aquilo que falam para a gente nunca cheira, a gente nunca conhece, a gente nunca tem o prazer de usufruir 100% da graça, do favor que o Senhor tem para mim e para você. A gente só recebe aquilo que o outro lê o trechinho do manual e passa para a gente. E aí a gente deixa de aproveitar o melhor do Senhor na nossa vida. Por mais que o pastor nos mandou o áudio, mas eu te convido na sua casa, leia. É uma leitura de no máximo 30 minutos, os 6 capítulos, no máximo. Você vai ver que riqueza, você vai ver o quanto você vai aprender com esse manual, o quanto você vai usufruir. E aí você não vai ficar recebendo, eu e você, migalhas, pouquinhos. E a gente vai poder se santificar cada vez mais, cada dia mais. Viver no Espírito é viver em comunhão com Deus, é viver em obediência ao Senhor. É você se entregar totalmente a Ele. A irmã aqui domingo ministrou, vocês lembram sobre o que ela ministrou? Amém? Quando eu escrevi esse trechinho aqui, eu lembrei da palavra de domingo. É você se entregar. É você realmente deixar o Senhor da sua vida tomar conta da sua vida. A gente louva e fala, olha, o Senhor cuida de mim, e o Senhor me ama e tudo, mas a gente nunca deixa o Senhor da nossa vida tomar conta da nossa vida. E aí como que nós vamos andar em santidade com Ele? Não tem como, porque a gente não conhece Ele. Então viver em santidade nos aproxima do Pai. Não é uma cobrança. Não é para você se sentir sufocado. Não é para você se sentir o crentão, não. É para você se sentir lisonjeado, alegre, em saber a verdade, em não ser preso no pecado. Você pode fazer, mas você não quer fazer. Você pode, mas você não quer. E aí Paulo vai ser bem incisivo para que a gente não se entregue a essas concupiscências, não se entregue aos prazeres, para que a gente não flete com os prazeres do mundo, porque o mundo, ele tem essa descendência pecaminosa, e nós já aceitamos a Cristo, nós já estamos num processo de santificação e transformação, que é contínua, então nós não podemos fletar com o mundo, porque nós já saímos de lá. E o que é o mundo? O mundo, irmãos, são valores, o mundo são ações, o mundo são tendências, o mundo são imposições.
que nos afastam do Senhor. Aí nós não podemos achar que é normal, tudo é normal. Não, não é, porque você é diferente, eu sou diferente, e nós queremos aproveitar o melhor de Deus, nós queremos sentir o melhor do Senhor, e para que a gente possa sentir, para que esse copo nosso esteja com água limpa, nós não podemos sujar ele. Se sujar, nós pedimos a graça do Senhor, nos limpa, Senhor, pelo teu sangue. Se sujar, tem que ser algo que aconteceu, que nem aquela mulher que, olha, caiu aqui, mas eu vou procurar. Caiu aqui, mas eu vou varrer a casa, eu vou tirar os móveis, eu vou mudar tudo, até que eu consiga encontrar. Mas nós não podemos achar que é normal. Caiu, não, e eu deixa para lá. Eu não vou, não quero saber, eu vou trabalhar mais uns dias aí e vou recuperar. Não, nós não flertamos com o mundo, nós não damos vazão para as concupiscências da carne. Nós buscamos a santidade no Senhor, porque nós queremos o melhor do Senhor. Efésios 5,18 vai dizer: e não vos embriaguei com o vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é algo que devemos buscar sempre. Jesus, após a sua ascensão, o que ele falou para os irmãos? Não se ausente de Jerusalém, porque vocês vão ser o quê? Revestidos. Vocês não vão fazer nada enquanto vocês não forem revestidos, enquanto vocês não forem cheios. Porque quando vocês forem cheios, vocês terão autoridade, e aí vocês vão pregar em todo lugar, até os confins da terra, vocês vão curar, vocês vão fazer obras gloriosas. Gálatas 2:20. Logo já não sou eu que vive, já foi dito aqui, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, por você, pela nossa família, por todos aqueles que aceitarem a Ele. Percebe, irmãos? Olha só que interessante. Se nós entendermos o que Cristo fez por nós, fugir do pecado não é um peso para nós. Fugir para o pecado é uma missão nossa. Se nós compreendermos que Ele morreu por mim e por você, fugir do pecado não é algo, buscar a santidade não é um peso, não é um fardo, não nos sufoca, mas nos faz querer entender cada vez mais sobre o Senhor e sobre a santidade dEle. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. 1 João 2, do 16 ao 17. Aí olha que interessante no 17, irmãos. Olha só isso no 17. Ó. O mundo passa, as concupiscências da carne passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sabe por que você vai permanecer? Porque é a vida eterna. Aquele que faz a vontade do Senhor tem a vida eterna. Então é isso que nós buscamos. Vai passar esse momento prazeroso dos prazeres da carne, ele passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece, tem a vida eterna, continua no Senhor. Então não é um peso buscar santidade. Não é algo que nós deveríamos se assustar. Interessante que Paulo vai listar para nós todos os pecados. E no 21, na parte B do 21, ele diz: olha, quais de antemão vos declaro, como também já disse antes para vocês, que todos os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus.
Lê aí, ó, 21 no finalzinho. 5, 21. Vai dizer, ó, já foi dito, em Gálatas 5, 21. Já foi dito. Ele vai reforçar, vai falar assim, olha, já foi dito isso antes para vocês. Essa lista aqui, aqueles que cometem essa lista, não vão herdar o reino de Deus. Não tem como amenizar, irmãos. Então percebe que buscar a santidade tem que ser o nosso propósito. E olha que interessante, irmãos. Quando nós olhamos essa lista aqui, a gente fala, eu não faço idolatria, não faço feitiçaria, não tenho inimizade com ninguém, sou uma pessoa que circula bem, toda classe. Falo com o povo do mundo, falo com os crentes, falo no meu trabalho, na minha família. Final de ano todo mundo passou em casa, foi bênção. Não tem problema com ninguém. Não me enquadro em nenhum desses. E aí você vai ticando, né? Fala, não, que isso? Eu, irmãos, adultério jamais. Casado há 50 anos. Fala isso de mim não. Ciúmes? Depois de 50, irmão, não tem mais ciúme não. Sou tranquilo. Vivo em paz, ela vive em paz. Eu vivo em paz, ele vive em paz. Ira, tem a paciência do Israel. Sou tranquilo. Dissensões, heresias não. Fiz seminário, heresia jamais. Estudei, aprendi, sou teólogo. E aí a gente vai se isentando da lista. Mas Provérbios 12, 22 vai dizer, o Senhor detesta os lábios mentirosos. Então às vezes uma mentirinha, uma ofensa, também é um pecado. Mentirinha pequenininha, uma ofensazinha. Mas vai dizer aqui, ó, Provérbios 12, 22, o Senhor detesta os lábios mentirosos. Filipenses 2, 14, vai falar sobre murmuração e reclamação. Ninguém faz isso, eu tenho certeza. Fazei tudo sem murmuração, nem contenda. Sabe aquela pessoa que já acorda de manhã, já brigando com tudo e com todos? Quem colocou o relógio para acordar em cima da hora fui eu. Não tem culpa disso. Aí já sai brigando com todo mundo, com o motorista do ônibus, com o relógio, com todo mundo. Mas fui eu que coloquei o relógio para despertar e aí falei que ia dar tempo. Aí chega no trabalho, estou assim porque eu não tomei café, não deu tempo de fazer nada. E começa, e aí irmãos, a gente fala que não se enquadra nessa lista de Paulo, mas está aqui. Fazei tudo sem murmuração e nem contenda. E percebe, irmãos, que eu não estou aqui como um acusador, mas eu sou assim também, mesmo sabe disso, acordo em cima da hora. Sempre saio, que nem o pastor Carlos, tento tirar no pé no trânsito. Eu e você, pastor Carlos. Mas percebe que, querendo ou não, a gente acaba, irmãos, entrando nessa lista. E aí por isso que nós precisamos fazer essa reflexão. Aí esse aqui também ninguém faz. Provérbios 11, 13. O mexeriqueiro revela segredos. Às vezes disfarça de preocupação, mas fere diversas pessoas. E Provérbios 11, 13 vai dizer, o mexeriqueiro vai chamar de mexeriqueiro. O que é mexeriqueiro, irmãos? Fofoqueiro. Aquela fofoquinha santa, sabe? Você viu fulano, você viu Beltrano, você viu ciclano, fez isso, fez aquilo. Quem nunca fez que atire a primeira pedra. Mas é algo que nós precisamos cuidar na nossa vida. É algo que nós precisamos melhorar. Amém? Nós julgamos também. Mateus 7:1 vai dizer, não julgais para que não sejais julgados. É comum demais a gente olhar para a pessoa e já fazer o que, irmãos? A gente já dá uma de psicólogo organizacional, que nem se fosse trabalhar numa empresa de RH, o psicólogo organizacional. Chega lá e a pessoa entra, você faz uma leitura, sapato, saia, blusa, maquiagem, a gente já faz aquela leitura. E aí o Senhor faz que nem fez com Davi. Eu estou vendo o coração.
desse pequeno homem, dessa pequena mulher. Eu estou vendo essa pessoa entrando aqui desse jeito, mas eu já estou vendo ela lá na frente, saindo transformada, transformado pelo poder, pela graça do Espírito Santo. Porque Ele vê diferente. Os nossos olhos são tão limitados. Efésios 4, 29, vai dizer assim, ó: nenhuma palavra torpe sai da vossa boca. Sabe aquela pessoa dura de palavra? Palavra dura, palavra que machuca, que diz assim: eu sou assim mesmo, eu falo assim mesmo. Quer gostar de mim, gosta, não quer, não gosta, mas eu falo assim mesmo. Não, irmãos. Nós fomos vivificados, transformados pelo Espírito. Nós fomos comprados com sangue, com o amor de Cristo. Então nós somos diferentes. Lógico, irmãos, que você não vai sair daqui com essa lista e vai ser transformado de hoje para amanhã, não. O que nós vamos fazer é pedir graça para Deus, para o Senhor, para que todo dia a gente dê um passo, para que todo dia a gente melhore um pouquinho e se aproxime mais da santidade ao Senhor. Ninguém é santo, ninguém é perfeito ao ponto de sempre estar sorrindo. Uma vez eu ouvi um pastor pregando e dizia: imagine você acorda de madrugada e vai beber água tudo escuro e você dá aquele chute na cadeira, sabe? Que os dedinhos dobram assim, abrem um para um lado, outro para o outro. E aí você vai falar o quê? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não, é natural que a gente fique, né? Rapaz, essa cadeira aí, essa luz. Mas no processo de santificação, a gente sempre se lembra daquele que morreu por nós e que nós precisamos melhorar todos os dias. Provérbios 14, 30 vai dizer assim: a inveja é podridão dos ossos. Tiago 4, 6 vai dizer: Deus resiste os soberbos. Então nós não podemos nem ter inveja, nem ser soberbo. Eu sou melhor, mas nós não podemos, porque não está na lista aqui, ó, mas está na Bíblia. Porque a lista aqui que Paulo faz sobre dissensões, heresias, invejas, homicídios, né? Não sou homicídio, não, jamais matar alguém, nunca. Mas a nossa língua às vezes sai uma palavra dura e mata. A nossa inveja às vezes, eu quero esse cargo, eu quero essa função, eu quero a todo preço, eu quero. E às vezes também é homicida desse jeito. A falta de perdão. Mateus 6,15 vai dizer: se não perdoarmos os homens, como que a gente diz que ama a Deus, irmãos? Se nós não perdoarmos o nosso semelhante, o nosso irmão, nós precisamos perdoar. Não tem como subir nesse altar, não tem como, irmãos, tomar aquela água limpa do Senhor, se nós não temos comunhão com os nossos irmãos. Vamos chegar no céu e falar: não, Senhor, olha assim, Senhor, se o Senhor puder me deixar desse lado aqui, ó, e aquele irmão daquele lado, porque não vai dar para a gente ficar do mesmo lado não, Senhor. Não tem como. Já estou terminando, pastor. Todo mundo foi até 9h20, então o senhor não passa a mão no cabelo não, pelo amor de Deus. Segura essa mão aí. Irmão Lucimar, que é sempre muito corretinho, ontem foi até 9h20, viu, irmão Lucimar? Então hoje, segura aí, viu? Paciência aí, viu? Tomar até uma aguinha aqui, ó, para pregar mais um pouquinho. Amém, irmãos? Irmãos, às vezes nós pecamos também com o Senhor, negligenciamos em comunhão com Ele, negligenciamos na palavra e na oração. 1 Tessalonicenses 5,17 vai dizer assim: orai sem cessar. Quem ora sem cessar aqui? Poderíamos orar muito mais.
Aí quando nós falamos de oração, pastor Elias, às vezes a mente da pessoa já imagina aquela oração de joelho, rosto no pó. Não, irmãos, isso é um tempo que você tem de comunhão com o Senhor. Mas pastor Elias, por exemplo, demora quase 1 hora, né, para chegar, está dentro do seu veículo. Ele pode orar 2 horas, né? Pode orar 2 horas sem cessar dentro do veículo. Às vezes você está lá num setor do seu trabalho que é você e a máquina, é você e o seu setor. Você pode orar sem cessar. Às vezes você está naquele trem lotado, e aí, o que vem para a gente? Vem as concupiscências da carne, vem os desejos de pisar no pé do outro, de empurrar o outro e falar, esse espaço é meu. E vem o desejo de você falar, não encosta em mim, que eu vou pegar você. Aí sabe o que eu e você tem que fazer? A gente tem que orar sem cessar. Para Deus nos dar o quê? Temperança, nos dá graça. É fácil? Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Mas se nós queremos beber a melhor água do Senhor, se nós queremos buscar santidade, nós oramos sem cessar. Jeremias 17:5 vai dizer assim: maldito o homem que confia num homem. Às vezes nós confiamos nas nossas forças. A gente diz assim, eu faço. Eu já fiz muito isso, Bruno. Agora a gente vai ficando os cabelos brancos, vai passando o tempo, você vai apanhando, que nem roupa velha dentro de máquina de lavar, sabe? Apanha, já apanhou tanto ali que está descoradinha, e apanhando. Aí você aprende que as suas forças não servem para nada. Que as suas forças só vão te cansar, e você vai cansar e não vai conseguir prosseguir. Mas com o Senhor você vai caminhar de vitória em vitória, de glória e de glória. Você vai avançar. Mas isso às vezes a gente aprende só com a dor. Às vezes o pai fala, a mãe fala, o pastor fala, o líder fala, o amigo fala, mas a gente só aprende a confiar no Senhor, às vezes apanhando muito. Às vezes nós confiamos nos nossos braços, confiamos nos nossos amigos, confiamos em tudo, mas menos no Senhor. Confie no Senhor. Santificação é um processo diário, irmãos. Como eu disse, não é hoje, não é amanhã, é constante. 1 Tessalonicenses 4:3 vai dizer assim: esta é a vontade de Deus, a vossa, a minha, a nossa santificação. Filipenses 1:16, aquele que começou a boa obra, ele vai fazer o que em nós? Ele vai completar essa boa obra. Santificação não é perfeição. Santificação é um processo contínuo de transformação. O Espírito Santo vai trabalhando em nós todos os dias. Mas para finalizar, eu vou te passar uma receitinha que fez muito bem para mim quando eu li. Santificação envolve renúncia. Renunciar o que, irmãos? Os nossos desejos, a nossa carne, as nossas vaidades, o nosso eu. Lembra que nós lemos aqui e a gente fala: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, renúncia. Se nós não renunciarmos, não adianta, não vamos alcançar. Obediência. Obedecer ao Senhor, à palavra do Senhor, é um ponto-chave para nós santificarmos. E mudança de mente e comportamento. Romanos 12:2 vai dizer assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como que a gente vai ser transformado? O que é renovar, irmãos? É mudar os nossos pensamentos. É mudar. Virou o ano. Se você e eu não mudarmos alguma coisa, continua do mesmo jeito. Agora, mudar no mundo físico, você tira. Eu joguei uns lixos fora, a Vanessa deu glória a Deus, né? Eu juntei lá e falei, vou jogar isso fora. Não quero mais esse computador velho, essas coisas. E joguei tudo fora. Ela ficou, quase... Eita benção. Mudar por fora é visível, mas a renovação da mente é só eu e o Senhor.
é nós começarmos a pedir ao Senhor que mude a nossa mente para que a gente se aproxime mais das coisas do Senhor. Transforme a sua mente esse ano, se aproxime mais do Senhor este ano. Vai ser tão bom. Prática que nos fazem crescer em santificação. A palavra, Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se você ler a palavra, é um processo de santificação eficiente para mim e para a sua vida. Cresça na palavra. Oração, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, já citei aqui. Comunhão, tem gente que fala assim, eu não preciso ir para a igreja, não é necessário, eu vivo bem em casa, e se eu for uma vez ou outra está bom. Mas Hebreus 10, 25 vai dizer, não deixemos de nos reunir com a igreja, segundo o costume de alguns aí que não quer mais se reunir. Aí vai dizer assim, encorajemo-nos uns aos outros. Lá está dizendo, ademoestemo-nos uns aos outros. É isso, irmãos, é o que? A comunhão que vai nos fortalecer, é o que a gente está fazendo aqui. Então, palavra, oração, comunhão. E 1 João, de 1 a 7, vai dizer, mas se andarmos na luz, com ele terá luz, e temos comunhão uns com os outros. Então, irmãos, já falamos também, mas se não tiver arrependimento, também não tem mudança. Amém? O crescimento verdadeiro, ele vai aparecer aonde? No nosso caráter, no nosso dia a dia, e quando nós renunciarmos o nosso eu. E aí, irmãos, aonde nós lemos Gálatas, vai dizer assim, versículo 5, Gálatas, capítulo 5, lá no finalzinho onde nós lemos, o 24 vai dizer assim, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Amém, irmãos? Para nós buscarmos a santificação no Senhor, nós devemos andar em espírito, andar em santidade. É um processo contínuo na nossa vida. E aí nós vamos poder pegar esse copo limpinho e se saciar da graça do Senhor. Deixe o Senhor encher a sua vida. Deixe o Senhor te dar tudo que Ele pode te dar. Deixe o Senhor realmente saciar a sua sede neste ano. Em nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Querido Deus, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é bom. E a sua bondade nos alcançou, Jesus. Papai, que nós possamos verdadeiramente, Senhor, sermos praticantes da tua palavra, Jesus. Verdadeiramente, Senhor, conhecemos mais e mais do Senhor, ó Pai. Porque quanto mais nós nos aproximarmos do Senhor, menos vulneráveis aos prazeres da carne nós vamos ser, Senhor. Quanto mais nós buscarmos o Senhor, menos nós vamos sofrer, ó Pai, com a consequência do pecado, Jesus. Nos faz, Senhor, conhecer o Senhor cada dia mais. Nos encoraja, Senhor, a obedecer, nos encoraja a ter uma vida de palavra, de oração, de obediência, Senhor, para vivermos o melhor do Senhor, ó Pai, até que o Senhor venha nos buscar, Jesus. Tudo, Senhor, é para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Continua conosco, Pai, é o que nós te pedimos e te rendemos graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.